Edson Arantes do Nascimento, nascido em Três Corações, o menino que virou o rei, brilhou nos gramados do mundo. Em 1958, na Copa da Suécia, o mundo conhecia Pelé. Foram gols de todos os tipos, de letra, de cabeça, perna direita, perna esquerda, chapéu do adversário e com dribles desconcertantes, deixou todos eles enlouquecidos. Pelé conquistou seu primeiro título mundial aos 17 anos de idade, comandando a seleção repleta de bons jogadores. O menino se destacou e começou a escrever a história de um rei eterno, o rei do futebol. Falei, pô, o que houve? Meu pai falou assim, perdemos a Copa, tal, e começou a chorar, Dondinho. Aí eu falei assim, pai, perdeu uma Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa com o senhor. Eu tinha 9 para 10 anos. Para o menino menor de 18, 17 anos de idade, você não podia deixar de colocar esse gol, né, do Pelé. Com 17 anos, Brasil, País de Gales, 1958. Era uma parada duríssima no finzinho do jogo. Ufa! O Brasil fez 1 a 0 de Brasil. Ele foi para muitos o maior jogador da história do esporte. Com mais de 1.200 gols no currículo, o jogador conseguiu além disso trazer 3 Copas do Mundo para a seleção brasileira. Pelé disputou Copas em 58, 62, 66 e 70, e a única que não foi ganha foi a edição de 66, na qual o título ficou com a Inglaterra, e o Brasil acabou fazendo um torneio decepcionante, já que vinha de 2 títulos consecutivos. Em 4 edições de Copa do Mundo, Pelé balançou as redes 12 vezes, sendo que anotou pelo menos 1 gol a cada ano disputado. Mas o rei do futebol também se envolveu em algumas polêmicas. No ano de 1970, ele disse que o povo brasileiro não sabia votar. Ele chegou a dizer que não disputaria a Copa de 74 por não concordar com o regime político do país, que na época era o tão falado regime militar. O rei não escapou de polêmicas nem após o Brasil ser pentacampeão. Após a Copa de 2002, Pelé elogiou o goleiro Marcos, titular na equipe de Luiz Felipe Scolari, mas seu comentário não foi bem visto pelos demais. Abre aspas. É incrível poder elogiar um goleiro do Brasil pela primeira vez na história. Essas foram as palavras do rei. Sobrou até para seu filho e foi criticado pelo pai anos depois. Abre aspas. Cá entre nós, essa ideia do Edinho jogar no gol só pode ser praga dos goleiros que sofreram gols meus. Mesmo para eles, espero que não tenha grandes problemas no futuro, mas tu eres um exemplo para ele, porque tu eres um vencedor. E eu espero que meu filho tenha a força de entender isso e de sair sem problema. Pelo Santos, o clube onde iniciou sua carreira, foram 6 títulos brasileiros, 2 Libertadores, 2 Mundiais, 10 campeonatos paulistas e 3 campeonatos Rio São Paulo. Foi também no Santos que Pelé participou do ataque que era para muitos jornalistas e torcedores, o maior ataque do mundo, formado por Dorval, Pelé, Coutinho, Mengalvio e Pepe. Esse quinteto era o tormento dos adversários na década de 60. Também chamado de o Quinteto Fantástico, jogaram juntos no Santos entre 60 e 66, e juntos fizeram 98 jogos, vencendo 70% deles, com média de 3,28 gols por partida. Mas nem tudo foram flores para esse quinteto. Havia um time naquela época que batia de frente com o todo-poderoso Santos de Pelé. Sim, naquela época, um outro time paulista vinha como Primeira Academia, o Palmeiras, de Ademir da Guia e companhia. Eram jogos excelentes, e os 2 times pareciam jogar como música. Quando um time não era campeão, o outro tomava liderança. Da vida para a eternidade, Pelé para sempre foi lembrado e comparado com grandes craques que surgiram no futebol mundial. Como ele mesmo dizia, primeiro, eles têm que decidir entre eles, para ver quem vai ser o melhor deles, e depois tentarem chegar a mim. Coisa, obviamente, impossível. Nem mesmo Diego Armando Maradona, o maior jogador da Argentina com todo seu talento e capacidade de decidir jogos, conseguiu ao menos chegar aos pés do rei. Pelé até chegou a polemizar com Maradona. O argentino também aparecia sempre para render boas frases e polêmicas após o fim de sua carreira. Maradona chegou a dizer que se considerava o melhor jogador do século, então Pelé acabou rebatendo ele com a seguinte frase. Antes de falar do Pelé, Maradona precisa da autorização do Zico, Sócrates, Romário, Tostão e o Rivelino. Muitos jogadores começaram a dar os primeiros passos no mundo do futebol, já sendo comparados ao rei. Um peso a mais para qualquer jogador que recebe tal elogio. Robinho e Neymar foram 2 que no começo das carreiras
tiveram essa comparação, até porque surgiram no Santos, mas ambos sempre deixaram bem claro que jamais existiria alguém para se aproximar do rei. E diga-se de passagem, ambos começaram na Vila Belmiro de Pelé, e os dois tiveram a bênção do rei do futebol. Inclusive Neymar é o único jogador a superar Pelé em números de gols pela seleção, mas ainda assim, 3 Copas do Mundo. Essa o Neymar infelizmente nunca vai ter. Em 4 de fevereiro de 1969, uma terça-feira, a Guerra de Biafra parou para o povo nigeriano ver o Santos jogar, em partida que não havia sido programada pelo empresário Samuel Ratnov, e só foi decidida após o Santos ter recebido garantias de que sua permanência no país seria segura. O time do Santos jogou em Benin, quase na fronteira da Nigéria com a região separatista de Biafra, e venceu a seleção do Meio-Oeste por 2-1, e entrando para a história como o primeiro time a interromper um conflito armado, um feito muito citado para Pelé. Pelé parecia flutuar em campo, tamanha facilidade para driblar adversários e marcar gols, no mínimo lendários, e foram muitos, um mais bonito que o outro. Depois de muita expectativa com partidas em diversos estados e zagueiros salvando gols em cima da linha, o Maracanã, estádio lendário do futebol brasileiro, foi o palco que presenciou o 1000º gol do rei do futebol. O 1000º saiu de uma cobrança de pênalti às 23h23 da noite de 19 de novembro de 1969, em partida entre Vasco e Santos, válida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. Se emociona, caminhou Pelé, apontou. O rei do futebol conquistou cerca de 60 taças pelo Santos, Seleção e Cosmos. Pelé recebeu o que hoje seriam 7 bolas de ouro na revisão feita pela France Football. A revista revisou todos os vencedores e concedeu os prêmios ao brasileiro em 58, 59, 60, 61, 63, 65 e 70. O rei nunca foi eleito enquanto esteve em atividade, porque o prêmio só considerava jogadores europeus, pelo menos até o ano de 1994. Uma geração marcada pela estrondosa ascensão de 2 gênios, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que juntos dominaram o futebol nos últimos 20 anos, os números do rei ainda são difíceis de serem ultrapassados. Messi é quem está mais próximo de se igualar com o brasileiro. Óbvio, quando falamos em gols marcados contra os maiores clubes ou seleções do mundo, ele está a apenas 1 gol de tantos feitos sobre seleções campeãs mundiais, com 17 gols atualmente. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. O Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo confirmou que Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu nesta tarde, nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro. É o maior atleta do século, maior jogador de futebol de todos os tempos, autor de 1.282 gols. Pelé faleceu aos 82 anos. O rei saiu de cena como o maior artilheiro comparado a jogos contra seleções campeãs do mundo, ou que já participaram de Copas do Mundo, e clubes campeões nacionais ou continentais, incluindo Libertadores ou Champions League. A soberania do rei sobre Messi e Cristiano dificilmente seria quebrada, pois ambos os craques estão beirando a aposentadoria, CR7, diga-se de passagem. Vale lembrar também que um ponto bem polêmico nesses números é porque eles incluem os gols não oficiais entre Pelé e os jogadores da atual geração. O rei viveu décadas no futebol brasileiro em que era comum a prática de excursões e jogos entre combinados entre equipes, e nessas excursões o rei enfrentou grandes clubes europeus em partidas que não foram contabilizadas como oficiais, eram organizadas entre os clubes. Lionel Messi é um verdadeiro fenômeno da Argentina. Após surgir no Barça em 2003 com 16 anos, acumulou títulos, assistências e se transformou de fato em um dos maiores pilares da equipe da Catalunha. Na carreira, Messi já marcou incríveis 821 gols em 1047 jogos, uma média incrível de 0,78 gols por jogo, pelo menos no momento em que esse vídeo é gravado. Cristiano Ronaldo, por sua vez, tem mais gols do que seu grande rival, mas com média inferior. Ao todo, o português marcou 875 vezes em 1.208 jogos, uma média de 0,72 gols por partida. Ambos jogadores decidiram ir agora para ligas fora da Europa, onde teoricamente é mais fácil jogar e quebrar seus próprios recordes. Messi foi atuar na MLS e Cristiano Ronaldo foi atuar na Arábia Saudita. Os números de títulos conquistados por esses dois fenômenos também é impressionante. Messi conquistou 3 mundiais de clube, 4 Liga dos Campeões, 3 Supercopa da UEFA,
10 La Liga, 7 Copa do Rei, 8 Supercopa da Espanha e pelo Paris Saint-Germain foram 2 Liga Francesa, uma Copa Francesa e também uma League Cup pelo Miami. E pela seleção argentina foi uma Copa América e uma Copa do Mundo, uma medalha de ouro em Olimpíada e nada mais nada menos que 8 bolas de ouro. Cristiano Ronaldo, por sua vez, conquistou 34 títulos em sua carreira pelo Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr. São 5 Ligas dos Campeões, 4 pelo Real e 1 pelo United, 4 Mundiais de Clube, 2 Campeonatos Espanhol, 3 Campeonato Inglês, 2 Campeonato Italiano, 2 Supercopa Europeia, 2 Copa do Rei, 2 Copa da Liga Inglesa, 2 Supercopa da Espanha, 1 Supercopa da Itália, 1 FA Cup, 1 Supercopa de Portugal, 1 Copa da Itália e 1 Copa dos Campeões Árabe. E pela seleção portuguesa, ainda conquistou 1 Europa League e 1 Nations. Cristiano ainda colecionou 5 bolas de ouro. E não dá pra discordar que Messi e Cristiano Ronaldo são 2 jogadores fora de série. Aquele jogador que o time sabe que por mais que o jogo esteja difícil, seja um jogo complicado, muito difícil de resolver, eles vão tirar um coelho da cartola em um passe mágico ou um chute milagroso, irão decidir o jogo, irão conquistar um título, mas podemos dizer que seriam 2 príncipes do futebol, porque rei só temos apenas um. Pelé foi e sempre será o maior jogador de todos os tempos, literalmente o eterno Rei Pelé.